Assento abençoado. O tema hoje, amados, como vocês podem ver comigo aqui no telão, é temor ao Senhor, um estilo de vida. Amém? Didaticamente, você pode repetir comigo para que a gente possa decorar. 1, 2, 3. Temor ao Senhor, um estilo de vida. Glória a Deus por isso. Amados, Deus ele tem me tirado muito da zona de conforto, me confrontado muito e trazido palavras que são difíceis de ministrar, né? Mas é Ele que comanda a igreja, é Ele que sabe aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos trabalhar. Então o Senhor trabalhou demais na minha vida, mas antes até de eu pregar, eu quero fazer algo aqui, espera aí. Quero deixar bem claro que eu amo vocês, tá? Amém? Então recebam a palavra do Senhor, uma palavra para nos abençoar, tá, amados? E essa palavra, irmãos, na verdade, Deus começou a trabalhar ela no meu coração, nos 12 dias de oração, e enquanto a pastora Marcela pregava, e a pastora Marcela, o tema que ela pregou foi que ele cresça na adoração. E eu quero reproduzir um pedaço da pregação dela, onde o Espírito Santo começou a ministrar muito forte no meu coração essa palavra que eu vou entregar para você hoje, que Deus entregou primeiramente para mim e trabalhou na minha vida. Ela dizia o seguinte, olha só: então a adoração acontece lá no céu, santo, santo, santo. E falando de Deus, Ele é separado. Nós caracterizamos as coisas, mas Deus é separado. Ele não tem como ser comparado. Ele é acima de tudo. Não tem nada no céu, na terra e debaixo dela que tenha equivalência com Deus. Não tem equivalência de poder, não tem comparação. Ele é santo e poderoso. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus caíram por terra prostrados, o adorando. E aí aqui foi o trecho que Deus mexeu demais comigo. Ela disse o seguinte: algumas pessoas acham que Jesus é coleguinha e o chamam de você. Não. Todos os que tiveram encontro com Jesus se prostraram e adoraram ao Senhor. Amém? Isso aqui, reproduzindo, abre aspas, fecha aspas, pastora Marcela pregando, e eu anoto tudo que é falado aqui em cima desse púlpito. E hoje o Senhor quer nos exortar, irmãos. Amém? Mas quando a gente fala de exortação, as pessoas pensam, cajadada. Não é isso. Exortação, amados, exortação é um aviso com o intuito de advertir, de chamar a atenção, de avisar, de conselho. O Senhor é o nosso pastor, sim ou não? E Ele nos conduz. Então a exortação nos ajusta para o caminho correto. Amém ou não amém? Eu quero só contextualizar o que o autor aos Hebreus está falando nesse capítulo 12, para que você possa entender a linha da mensagem. Então ele começa a carta de Hebreus, no capítulo 12, falando sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então ele começa falando daquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Depois ele passa, que ele fala da graça, da salvação, e que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Ele passa agora a falar sobre a disciplina de Deus. E ele diz que a disciplina de Deus é para o nosso bem. Ele diz assim, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. O Senhor corrige a quem Ele ama. E no verso 7 ele diz assim, e é para a disciplina que vocês perseveram. Ou seja, se eu sou disciplinado, eu vou perseverar na graça. E ele continua, depois ele entra no outro tópico que ele fala, firmes na graça de Deus. E aí ele começa dizendo, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ele começa aqui falando da santificação. E aí a gente chega no verso 28, que diz, por isso,
recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Repete comigo: temor ao Senhor, um estilo de vida. Temor ao Senhor, um estilo de vida. E nesse texto, então, amados, ele está falando sobre a manutenção da graça na nossa vida, sobre a manutenção da nossa salvação. E aí ele começa o texto dizendo que nós recebemos um reino inabalável. Os céus é inabalável, irmãos. Pode acontecer o que for aqui na terra, o céu, aonde eu e você estamos vinculados agora, é inabalável. Amém? E aí ele fala, então recebemos agora, somos agora cidadão desse reino inabalável. Ele diz assim, retenhamos a graça. Tá, a pergunta é, como nós retemos a graça? Como nós damos manutenção na nossa salvação? E aí ele segue o versículo e aí ele continua e dá a resposta. Bom, retenhamos a graça. Como? Pela qual servirmos a Deus. Então nós retemos a graça servindo a Deus. Tá, mas servir de que jeito? E aí ele fala, de um modo agradável. Tá, mas ainda está genérico. Como é esse modo agradável? E aí ele finaliza, esse modo agradável é em reverência e temor. Amém? Então ele está falando como nós podemos dar manutenção na nossa salvação, servindo a Deus de um modo agradável, que é como? Que é reverência e temor. Por isso essa mensagem se chama temor ao Senhor, um estilo de vida. Até aqui, amém? Até aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Então, como retenhamos a graça? Servindo a Deus. Como devemos servir a Deus? Sirvamos a Deus de modo agradável. De que maneira? Com reverência e temor. Amém, amados? Primeira coisa que a gente precisa entender é que temor não é medo. Temor não é medo, mas é respeito aliado à reverência, entendendo a autoridade que está presente. Isso é temor, não é medo. O temor do Senhor não é medo, mas reverência, respeito profundo e submissão à sua autoridade, à sua santidade e à sua autoridade. Amém? Temor não é medo. Repete comigo. Temor não é medo, é reverência. Sim ou não? Maravilha. Então, por isso, irmãos, que quando a pastora Marcela falou, Jesus não é seu coleguinha, para você chamar ele de você. E quando a gente lê sobre o temor ao Senhor, sobre reverência ao Senhor, significa que Deus não deve ser tratado de forma casual ou muito menos irreverente, irmãos. Nós estamos falando de um Deus, criador de todas as coisas, um Deus poderoso, queridos. Amém? Então Deus não deve ser tratado de forma casual ou irreverente. Precisamos cuidar, repete comigo, precisamos cuidar com a nossa linguagem, atitude e comportamento. Linguagem, atitude e comportamento. Nós estamos falando de temor ao Senhor, um estilo de vida. Então eu tenho que ter temor na minha linguagem, na minha atitude e no meu comportamento para com Deus e a sua obra. Sim ou não? Até aqui vocês estão comigo? Glória a Deus, obrigado por isso. Então vamos lá. O temor deve ser um estilo de vida. O temor deve ser um estilo de vida. Linguagem, atitude e comportamento. E o temor, amados, o temor é com a Trindade. É com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque eles são Deus. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, falando de linguagem, eu quero trazer esse cuidado, querido, que nós temos que ter para falar do nosso Deus. E aí eu quero ler com vocês Números 12, do 6 ao 8. Números 12, do 6 ao 8. Eu vou lendo aqui na minha Bíblia e vocês vão acompanhando comigo. Diz assim: Então o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Olha o verso 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
falo com ele. Irmãos, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Deus saiu em defesa de Moisés. Misericórdia. Pensou, pastor Valdecir? Alguém fala mal do Senhor e Deus sai a favor do Senhor. Misericórdia com quem falou mal do Senhor. Era o que estava acontecendo aqui. E aí Deus estava falando assim, olha só, com Moisés é face a face que eu digo. E Deus, de novo, lá em Êxodo 33:11, repete isso. Olha só o que Deus diz, Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés, como? Irmãos, o Senhor falava com Moisés face a face. A pergunta que eu faço para vocês, Moisés tinha intimidade com Deus, sim ou não? Muita ou pouca intimidade? Muita intimidade. Deus falando aqui duas vezes. Não, com ele é tete a tete. Eu falo face a face. Olha só, a pergunta que eu quero te fazer agora. Quantas vezes na Bíblia Moisés, que tinha essa intimidade toda com Deus, você viu Moisés chamando Deus de cara, de mano, de você? Quantas vezes você ouviu na Bíblia Moisés que falava com Deus face a face? Ô meu amigão, ô meu parça, quantas vezes na Bíblia você ouviu Moisés dizer isso? Por quê? Porque ele tinha uma vida de temor ao Senhor. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos a nossa pequenez, irmãos, e o quanto ele deve ser adorado, e o quanto ele deve ser reverenciado, e o quanto ele deve ser respeitado. Sim ou não? Vocês lembram que eu fiz um coraçãozinho para vocês no começo da mensagem, né? Só para lembrar. Então tá bom, amados. Então, ele tinha muito temor ao Senhor. E, amados, se Deus trouxe essa mensagem ao meu coração, Deus falou muito, Deus me cobrou muitas coisas, eu preciso melhorar em muitas coisas, é porque nós estamos precisando de mais temor. Na igreja primitiva, irmãos, na igreja primitiva diz o seguinte, lá em Atos 2,43, não está aqui, tá? Fica tranquilo, eu vou ler aqui. Atos 2,43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Irmãos, o temor da nossa vida, o temor na nossa vida, o temor ao Senhor na nossa vida gera milagre. É o temor na nossa vida que vai fazer com que Jesus cresça e eu diminua. É a reverência, é a forma como eu trato as coisas de Deus, é a forma como eu trato Deus, querido, é que vai fazer com que Ele cresça na minha vida e eu diminua. Sabe, amados? E aí, voltando para Moisés aqui, na pregação da pastora Marcela também, ela leu Êxodo 15, do 1 ao 11, e falou do cântico de Moisés, um cântico lindo, óbvio, eu não vou ler pelo tempo, mas depois você lê na sua casa, Êxodo 15, do 1 ao 11. Moisés, Deus inspirou a ele criar um cântico de vitória, depois que eles passaram, né, pelo Mar Vermelho, e a pastora nos trouxe que lá em Apocalipse fala que nós cantaremos essa canção no céu. Irmãos, Moisés de novo, aquele que Deus fala, que fala com ele face a face, ele cria um hino na terra que vai ser cantado no céu. Tem ideia do que é isso, irmãos? E nesse hino, do verso 1 ao 11, ele 8 vezes ele menciona o nosso Deus como Senhor. Como Senhor. Reverência, irmãos. Reverência. Aquele que falava face a face, não tinha outra palavra para tratar o nosso Deus, senão Senhor. Reverência, temor. Fala para o irmão, reverência, irmão. Precisamos de reverência. Irmãos, era Senhor, Senhor e Senhor. E algo importante que eu quero trazer aqui também, nas pregações dos 12 dias, o pastor Mike, o pastor Tiago, falaram como sorrateiramente o humanismo, o gnosticismo, vai tentando entrar nas igrejas. E a ideia deles é ir tirando algo de Jesus, de Deus, e aí diminuindo o nosso Deus. E eu vou ser sincero com vocês, irmãos, eu entendo que todas as canções que chamam Jesus, Deus e o Espírito Santo de você, estão tirando algo
da adoração do nosso Deus, que Ele é Senhor. Ele não é você, Ele não sou eu, Ele não é uma pessoa, Ele é um Deus todo-poderoso, que é digno de ser adorado, irmãos. Ele é digno de ser adorado, amém? Aplauda o Senhor, então. Então, amados, isso vai entrando sorrateiramente, não tem nada a ver chamar Deus de você, irmão. Biblicamente, eu estou pregando a Bíblia para você, biblicamente, eu não achei base nenhuma. E eu não estou falando que Deus está tão distante de nós, irmãos. Ele falava com Moisés, face a face. A palavra diz que o Espírito de Deus habita onde? Em nós. Ele não é um Deus longe, mas a gente precisa entender que Ele é um Deus santo, é um Deus separado, é um Deus que é digno de honra, de glória e de louvor. Não existe, irmão, você, não existe cara, é Deus, irmãos. Reverência, nós precisamos voltar à reverência às coisas sagradas, às coisas de Deus. Amém ou não amém? Eu estou ensinando aqui a Bíblia, irmãos, eu não estou falando de mim, eu estou falando o que eu li, o que eu leio, o que eu vejo na palavra de Deus, porque Ele é fogo consumidor, irmãos, Ele é fogo consumidor, que purifica, que nos limpa, Ele é Deus. Eu não estou falando que Ele está longe, Ele está perto, mas Ele é digno de ser adorado, irmãos. Ele é digno de ser engrandecido, né? E aí, irmãos, eu, por exemplo, nunca chamei meu pai de você, e o meu pai foi tão presente na minha vida, e eu sei o quanto meu pai me amou, e eu amo meu pai, né? O Senhor já recolheu, mas eu ainda amo meu pai até hoje. Eu nunca chamei meu pai de você, de cara, em reverência e respeito ao meu pai. E por que que eu vou fazer isso com Deus, com Jesus? Entende, irmãos? Entende? Então, queridos, nós devemos amar a Deus. Nós aprendemos pronomes de tratamento. Olha o que eu fui lembrar, eu nem gosto de estudar, pastor Raquel, pronome de tratamento, para tratar as autoridades. Vai eu, irmãos, ir numa audiência com um juiz, e chega lá e falar, e aí, mano? E aí, cara? E você? Irmãos, é na mesma hora, se ele não mandar me prender, ele vai falar, olha só, você precisa me chamar de vossa excelência. E Deus eu vou chamar de você, irmãos. Entende? Sim ou não? Vocês estão comigo? Glória a Deus. E aí, irmãos, a gente precisa aprender com o povo judeu, irmãos. A gente já falou isso aqui, essa igreja é uma bênção, né? Os obreiros aqui são uma bênção, irmãos. E eu aprendi isso aqui com os obreiros. O nome de Deus no hebraico é um tetagrama, né? São 4 letras lá que a gente pronuncia Yahvé, que quer dizer Jeová ou Javé. Por quê, irmãos? Por que que eles usam, né? Isso pode ser traduzido por Adonai, Senhor. Tamanha referência, a reverência que eles têm, eles não falam o nome Deus, porque eles entendem que é muito santo e a gente não é digno de falar Deus. Entende, irmãos? Então eles usam Adonai, eles usam Yahvé ou Hashem. Quando eles falam Hashem, eles estão falando assim, um nome. Quando eles falam Hashem, um nome, eles estão falando do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Porque eles sabem que é um Deus que é além da nossa compreensão, que é digno de ser adorado. Irmãos, se um judeu vir alguém chamar Deus de você, ele morre. Tamanha reverência, e nós precisamos aprender esse tipo de reverência, irmãos. Nós estamos falando de um Deus santo e poderoso, amém ou não amém? Amém. Isso é temor, irmãos, isso é reverência a Deus. Avançando aqui, Êxodo 27 diz assim, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Olha que sério, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. E Paulo diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também. Então, muito cuidado, irmãos. Sabe, a gente passou um tempo ouvindo muita piadinha, as pessoas usando a Bíblia para fazer piada, irmãos. Irmãos, a Bíblia não é para fazer piada, irmãos. A Bíblia é para transformar vidas, é para adorar o Senhor, é para nos ensinar a caminhar para o céu. Irmãos, vocês provavelmente devem ter visto essa notícia em Hollywood. Teve lá o Oscar e uma humorista que estava apresentando o Oscar.
zombou do nome de Deus durante o evento, né? Disse aqui a cidade sem Deus e falou outras coisas zombando do nome de Deus. 2 dias depois, irmãos, vocês viram a devastação do fogo naquela cidade, que ninguém conseguia parar aquela devastação, irmãos. Irmãos, de Deus não se zomba. O nosso Deus é amoroso, irmãos, mas Ele precisa ser reverenciado. É preciso ter temor de Deus. De novo, irmãos, Ele nos chama de amigo, Ele nos chama de filho, Ele nos ama, Ele está perto, mas nós precisamos tratar da maneira que Ele precisa ser tratado, irmãos, com temor e reverência. Amém? Repete comigo: temor ao Senhor, um estilo de vida. De novo, irmãos, Deus não deve ser tratado de forma casual e irreverente. Precisamos cuidar com a nossa linguagem, atitude e comportamento. Amém, amados? Nós temos que tomar cuidado. E eu quero avançar um pouco aqui, que o tempo vai avançando. Eu quero passar para uma segunda parte da mensagem, que diz assim, Êxodo 3:5. Êxodo 3:5. Deus continuou: não se aproxime. Falando com Moisés agora, no chamado de Moisés. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Josué 5:15. Josué 5:15 diz: o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Irmãos, tirar as sandálias tem a ver com respeito, tem a ver com humildade, tem a ver com reconhecer que está em solo sagrado e que está se aproximando de Deus com reverência. Por isso, Deus, a glória de Deus estava naquele lugar. Então, aquele lugar automaticamente se torna santo, porque a presença de Deus está ali. Sim ou não? Por isso que tanto o príncipe do exército do Senhor, quanto o próprio Senhor, um fala para Josué e o outro fala para Moisés: tire a sandália. Tem a ver com respeito, humildade, reconhecer que está em solo sagrado, porque a presença do Senhor está lá. Indica submissão, humildade diante de alguém de maior autoridade. Tem a ver também, irmãos, com purificação. A remoção das sandálias é uma forma de deixar a impureza para trás, é um símbolo de deixar a impureza para trás, para se encontrar limpo diante de Deus. Significa posição de mudança de status para servo. Agora eu sou servo de Deus. Significa então, irmãos, que tirar as sandálias é um ato de temor e reverência, humildade e reconhecimento da santidade de Deus, num lugar onde Deus está. Amém? Então, tirar as sandálias. E aí, eu quero ler mais um texto e eu vou concluir o que eu quero dizer para você aqui nessa parte da mensagem. Deus aí, ele pega e ele manda trazer, Moisés trazer, o povo trazer ofertas para fazer o tabernáculo. Êxodo 25, o verso 1 diz: o Senhor disse a Moisés. O verso 8 diz: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus mandou construir o tabernáculo, um lugar que ele decidiu habitar, que ele decidiu se manifestar. Então, irmãos, nessas passagens que eu li para você, a gente entende que os lugares onde Deus se manifesta são santos também, são separados para Deus. Então, a reverência eu tenho que ter a Deus e ao lugar onde eu estou também. Eu não posso entrar de qualquer forma, eu não posso chegar de qualquer jeito na presença de Deus. Sim ou não? Vocês estão acompanhando comigo? Amém. Então, irmãos, o lugar onde Deus está é santo. O lugar onde Deus decidiu se manifestar é santo, irmãos. Você lembra como que as pessoas adentravam ao tabernáculo? Era de qualquer jeito? Não. Lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, irmãos. E era tempo de preparação, de purificação para poder chegar lá. Por que eu estou falando isso? Porque nós também precisamos, irmãos, chegar limpos, chegar humildes, chegar entendendo que nós somos servos de Deus neste lugar de adoração, irmãos. Porque o lugar onde Deus decidiu se manifestar se torna também santo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, eu sei, mas aonde Ele decidiu se manifestar, aquele lugar se tornou santo. Deus decidiu se manifestar nessa igreja, logo essa igreja é um lugar santo. Precisamos de reverência neste lugar. Precisamos de reverência neste lugar.
E aí a pergunta é, como eu e você temos entrado neste lugar, irmãos? Irmãos, se Deus decidiu se manifestar neste lugar, tudo que está aqui foi consagrado para Deus. No tabernáculo, tudo era ungido com óleo, simbolizando que estava sendo separado para Deus. Sim ou não? Esse violão, irmãos, foi consagrado a Deus. Então, muito cuidado chegar aqui e pegar esse violão de qualquer jeito, porque ele foi consagrado a Deus. Irmãos, muito cuidado ao colocar o chiclete debaixo da cadeira. Cada uma dessas cadeiras que estão aqui foram consagradas a... Entende, irmãos? Jogar papel no chão. Irmão, nós estamos na casa de Deus. Paulo diz tudo com ordem e... Entende, irmãos? Vou fazer de novo o coraçãozinho para vocês, porque Deus tratou muita coisa comigo antes de eu chegar aqui para falar, irmãos, mas nós precisamos voltar ao temor ao Senhor, voltar a entender as coisas que são consagradas ao Senhor são santas, tratar as coisas, irmãos, com reverência, com temor, sim ou não? Se nós queremos que Ele cresça na nossa vida, se nós queremos ver cura, milagres e maravilhas, nós temos que ser igual à igreja primitiva que eu li. Em cada alma havia temor, reverência, respeito. Quanto mais reverência, mais respeito eu tenho com Deus, mais Ele vai crescer e eu vou diminuir, irmãos. Não vai ter espaço para arrogância na minha vida, sim ou não? Sim ou não? Então, irmãos, nós temos que cuidar da nossa linguagem, do nosso comportamento. Então, o lugar que Deus decidiu morar, irmãos, é santo. Outra coisa, irmãos, eu vou ter que falar. Irmãos, o ministro de louvor pegou o microfone e falou, boa noite, irmãos, paz seja com todos. Irmãos, naquele momento ele vai invocar a presença de Deus neste lugar. Irmãos, acabou a conversa, acabou a andação sem necessidade ao ser, irmão. Tem gente que tem problema, irmão, mas acabou. É hora da gente se concentrar naquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Irmãos, com muito respeito, eu adoro abraçar, todo mundo sabe que eu e minha esposa, a gente adora abraçar as pessoas, e eu respeito quem não gosta, eu aperto a mão. Mas se você quiser um abraço antes do culto, eu vou ficar muito feliz em te abraçar. Até você, Helena, tá? Até a Helena eu abraço, irmãos. Depois do culto, às vezes os irmãos vêm e falam assim, vamos encerrar o culto, irmão? Tipo assim, vai embora, eu quero fechar aqui, porque eu gosto de estar aqui com os irmãos. Mas o ministro de louvor pegou o microfone e falou, irmãos, vamos orar? Acabou, irmãos. Sabe, irmãos, não é que eu sou chato, que eu sou mais santo, mas às vezes eu preciso, irmãos, às vezes eu chego aqui, eu tive um dia que eu preciso muito entrar na presença de Deus, e às vezes eu consigo entrar, sentir muito rápido a presença de Deus, e às vezes eu não consigo, e aí eu fecho o olho, eu vou adorar, e daí gente me dando tapa, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, eu estou orando com a mão fechada, os irmãos grudam a minha mão, glória a Deus, eu estava quase lá, chegando na presença do Pai. Entende, irmãos? Eu não sou chato, mas começou o culto, irmãos, o único digno de ser adorado nesse momento é Deus. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Você pode aplaudir ao Senhor, então? Deixa eu falar para esse lado aqui um pouquinho. Irmãos, beleza, começou o culto, acabou a conversa, não cutuque o irmão, adore a Deus. Na hora da oração, irmãos, para o dízimo e para a oferta, hoje eu não vou dizimar e não vou ofertar, então não preciso orar. Irmãos do céu, irmãos, esse lugar é santo, todas as pessoas que passam por aqui são pessoas que se santificaram para estar aqui, que Deus usa. E Deus profetiza na hora de dízimo e oferta, irmãos. Tudo bem, eu não dizimei e não ofertei, mas, irmãos, eu profetizei aqui uma porta de emprego. De repente você estava buscando e estava conversando, eu liberei a palavra, você não tomou posse, depois você vai reclamar com Deus, mas está difícil abrir a porta, Deus. Mas, irmãos, reverência, temor, vai orar por dízimo e oferta, ore a Deus, fala, meu Deus, eu recebo essa palavra, eu recebo essa profecia, eu vou receber um reajuste salarial, eu vou mudar de empresa, a minha empresa vai prosperar. Irmãos, começou o culto, é Deus. Sim ou não? Sim. Outra coisa, irmãos, na hora de orar, pelos pedidos de oração, tá tudo bem comigo, não tem ninguém na minha família que está com uma enfermidade, eu não preciso orar. Irmãos,
Eu não fico reparando na igreja, mas eu ouço, eu fecho o olho para orar, a gente está intercedendo pelos pedidos de oração, eu ouço conversa, irmãos, o culto só termina quando fala o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Quando fala o amém, irmãos, glória a Deus, acabou o nosso serviço de culto àquele que é digno de honra, glória e louvor. Aí eu posso conversar com você. Sabe por quê? Porque às vezes, irmão, na bênção apostólica, Deus quer liberar uma bênção e você já está conversando, irmãos. Me perdoa, irmãos, mas a palavra é de Deus. Foi Deus que colocou essa palavra. Deus trabalha na minha vida também. Você acha que eu estou feliz aqui pregando? Deus puxou a minha orelha, mas eu estou feliz porque na palavra aqui de Hebreus, quando eu fiz a introdução para você, Deus fala que Ele corrige a quem Ele nos ama muito. Jesus te ama, Jesus me ama, irmãos. Então nós precisamos voltar para a reverência ao Senhor, amém, amados? E olha só o que diz Eclesiastes 5, 1 e 2, irmãos. Eclesiastes 5, 1 e 2 diz assim: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus, chegar-se para ouvir. É melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que faz mal sem se dar conta. Olha só, irmão, é muito forte. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você está aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas... Não é forte isso, irmãos? Então, irmãos, pelo amor do nosso Deus, não converse durante o culto, irmãos. Não chama o irmão do lado, não chama a irmã do lado. Espera dar a bênção apostólica, irmãos. O ministro de louvor abriu o culto, irmãos. É tudo para Deus daquele momento em diante. A atmosfera espiritual desce nesse lugar, irmãos. Se tem temor, se tem reverência, vai ter cura, vai ter milagres, vai ter maravilhas, irmãos. É a preparação, irmãos, é a preparação para que Deus venha. Como é que Deus vai se manifestar, irmãos, se nós estamos sendo irreverentes? Imagina se nós tivéssemos no Antigo Testamento, irmãos, se nós também tivéssemos o sininho na túnica, igual o sumo sacerdote. Sabe por que ele tinha um sininho, irmãos? Sabe? Alguém sabe por que ele tinha um sininho? Por quê, irmãos? Porque se ele entrasse impuro, de qualquer jeito, na presença de Deus, o sininho ia parar de fazer barulho e era só puxar o corpo dele, irmãos. Entende a seriedade? Entende, irmãos? Então, queridos, aqui é lugar de nós reverenciarmos o nosso Deus. Sim ou não? Irmãos, eu seguindo para o final aqui, né? E então falamos do temor ao Senhor, amém? A forma, irmãos, não é cara, não é você, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da minha vida. Sim ou não? 1 Coríntios 6, 19 ao 20 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus na onde? Irmãos, eu falei que aonde Deus decidiu se manifestar, aquele lugar é consagrado, é separado a Deus. Essa é a igreja, e agora o meu corpo e o seu corpo, irmãos. A pastora Daniela que pregou isso aqui na campanha dos 12 dias, o tema dela era Somos Santuários do Espírito, irmãos. E aqui eu não vou investir muito tempo, não, irmão, só vou fazer algumas perguntas para mim e para você, né? Você tem andado em temor com o seu corpo? O lugar onde Deus decide se manifestar vira santo e separado para Ele. O que eu tenho feito com este santuário? Está sendo observado o temor e reverência ao Senhor? As palavras que têm saído da boca desse santuário demonstram temor ao Senhor? Os lugares onde eu tenho levado esse santuário demonstra temor ao Senhor? O que tem ouvido esse santuário demonstra temor ao Senhor? As atitudes saindo deste santuário demonstra temor ao Senhor? O que tem olhado esse santuário demonstra temor ao Senhor? Entende, irmãos, a seriedade? Sim ou não? Irmãos, repete comigo: temor ao Senhor, um estilo de vida.
E olha só, irmãos, eu quero, para finalizar, o Ministério de Louvor pode tomar lugar, por favor. Já estou indo para o final aqui, irmãos. Olha só, irmãos, tanto Jesus teve 2 irmãos, meio-irmãos dele, por parte de mãe, obviamente, que escreveram cartas no Novo Testamento. Tiago e Judas, 2 irmãos de Jesus. Esses 2 irmãos de Jesus só se converteram após a ressurreição, irmãos. Até Jesus ser crucificado, eles não se converteram. Quando Jesus ressuscitou, eles se converteram. E aí, então, eles entenderam quem verdadeiramente era Jesus. Mesmo sendo irmãos deles, por parte de mãe, Maria gerou Jesus, Tiago começa a carta dele escrevendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor. Era irmão, ele não chamou o meu irmão, ele não chamou o meu amigo, ele chamou Senhor. E Judas, da mesma maneira, começa a sua carta, Judas, servo de Jesus, e irmão de Tiago. Aí ele fala, Tiago é meu irmão, mas Jesus, eu sou servo, eu sou escravo, ele é meu Senhor, ele está acima de mim. Entende, irmãos? Jesus, o Espírito Santo e Deus merecem ser adorados, irmãos. Não tem você, não tem cara, não tem nada disso. Irmãos, precisamos ter reverência com o nosso Deus. Sim ou não? Se coloque de pé, irmãos. Se coloque de pé. Vamos, então, irmãos, devemos temer ao Senhor em nossas palavras, atitude e comportamento. A casa de Deus deve ser respeitada e tratada com reverência. Nossa vida dentro e fora da igreja deve refletir o temor e santidade. Deus honra aqueles que o temem e seguem seus caminhos. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar então, vamos pedir para o Senhor. Se você quiser vir ao altar, você pode vir. Se você quiser